certa vez, já uns 2 séculos atrás, perguntou um jornalista a Abraham Lincoln quanto tempo ele fazia discursos memoráveis, quanto tempo ele levava para fazer um discurso de 15 minutos. Ao que respondeu Abraham Lincoln, 2 horas. O jornalista muito admirado, como é que isso é possível? Então, e um discurso de 2 horas? Quer que eu comece agora? Eu não sou Abraham Lincoln, não faço discursos memoráveis, mas vou falar 15 minutos. Quando me convidaram, a organização me convidou para ser um speaker aqui no TEDx, posso dizer que eu já acompanho o TEDx há muitos anos, muitos anos. Para mim foi uma honra. E, sobretudo, o tema, que era o próximo passo. Eu já dei tantos próximos passos na minha vida. Nunca pensei ter que dar esse último, que dei há 6 meses atrás. Qualquer coisa como isso. E falar do próximo passo, eu não posso evitar, pronto, vivi o que vivi. Eu e mais 120 famílias, perdemos muitas pessoas. Eu perdi 9 elementos da minha família. As pessoas mais próximas já sabem, alguns saberão, foi meu filho. E depois, passado uma semana, depois daquelas coisas todas que nós já passamos e não vale a pena repisar, surgiu uma coisa muito simples na minha vida, uma clarividência. Fez luz. Eu tinha 2 opções. Eu fechava-me, enclausurava-me, começava um luto traumático imediatamente, ou, pura e simplesmente, tentava perceber o que se passou, juntar as pessoas que viveram o mesmo que eu vivi, apurarmos a justiça ou a injustiça com que essas pessoas tinham enfrentado, e, resultado disso, mudar, fazer alguma coisa diferente. Eu chamei aquele dia, começa a grande tristeza. Naquele dia começou a grande tristeza. Mas também naquele dia nasceu outra mulher. Custa-me um pouco falar de mim, mas eu acho que aqui é preciso falar um pouco de nós para que as pessoas também percebam que o próximo passo podemos dar todos. Não é preciso chegar a uma situação limite como eu cheguei, e muita gente chegou. E dizer também que eu só sou a cara e fui o catalisador de muitos outros rostos por trás de mim. Eu não estou só. Uma associação não se faz de uma única pessoa. Mesmo pessoas que não fazem parte da associação, mas estão conosco. E posso dizer, todos vocês, porque nós sentimos da parte de toda a sociedade muito, muito calor, muita força. E é isso que nos move, porque nós, a bem dizer, somos poucos. Ainda bem que não somos mesmo muitos. Seria sinal de que a tragédia ainda tinha sido muito pior. Pior do que já foi. Então, dizer um pouco de mim, quem sou eu. E eu acho que isso também representa um pouco daquilo que nós... Quando há um momento de clarividência, nós, pura e simplesmente, tomamos consciência. Tomamos consciência de uma experiência que acumulamos ao longo da vida e que nós vamos desperdiçando, porque não prestamos atenção. Eu posso vos dizer, com toda a honestidade, que praticamente quase tudo que aconteceu na minha vida me conduziu ao dia 18 de junho. E explico por quê. A minha família, os nossos antepassados eram italianos e foram, pouco antes, em 1890, vieram do norte do Vêneto, já muito próximo da Áustria, decidiram, então, vir para o Brasil, para o sul do Brasil, Rio Grande do Sul e Uruguai. E por quê? Porque, noutros tempos, também havia situações muito complicadas. Antes da Guerra Mundial, havia muita tensão na Europa. Se a minha família era judia ou não, isso perdeu-se com o tempo. O certo é que o meu apelido é Piazza, um deles, né? Temos muitos apelidos, Saracini, Corazzi, Benedetti, Piazza. Eu sou a tataraneta, ou a tetraneta, como vocês costumam dizer cá. Eu sou a tataraneta de uma vasta família de italianos que foram, nessa altura, para o sul do Brasil e para o Uruguai. Pois bem, não sei se sabem, muita gente terá assistido o Terra Nostra.
O Brasil do interior não tem nada a ver com o Brasil do litoral. O Brasil do sul do Brasil é marcadamente europeu. Nós temos noruegueses, Joinville é uma comunidade norueguesa, Suíça. O sul do Rio Grande do Sul é marcadamente italiano e alemão, tirando a costa do litoral, que é portuguesa. Os portugueses mantiveram-se sempre no litoral. O interior é marcadamente alemão e italiano. E depois o norte do Paraná, muitos japoneses, uma comunidade japonesa vastíssima. Para vocês terem uma ideia, no Brasil há cerca de 80 milhões de descendentes italianos. É muita gente. É uma coisa que as pessoas não se percebem. E viviam em colônias. Nessa fase, as pessoas chegavam lá com aquela promessa de terras, como aqui aconteceu, no Moçambique, na Guiné, em Angola, em Timor. Lá também aconteceu o mesmo. As pessoas se dirigiam, tinham um pedaço de terra e iam fazer agricultura. Coisa que na Europa já não era possível. O carvão já era muito escasso, a madeira era escassa, e viviam em zonas muito frias. Dessas colônias, as pessoas iam sempre dando o próximo passo. Tem um caso que é uma coisa marcante na nossa história familiar. No Uruguai, a minha avó é uruguaia, a família dela também, de descendência italiana, mas ela morreu uruguaia. Morreu no Brasil, mas sempre uruguaia. Nunca mudou de nacionalidade. No Brasil, essa brasileira, ponto. Pode-se adquirir outras nacionalidades, mas somos marcadamente brasileiros. Isso é uma coisa que parece que entra por todos os poros. Mesmo eu estou cá há 17 anos, vim com 21 anos, 20 anos, e o sotaque não muda. Pronto, há coisas que são mais fortes do que outras. E 90% da população de Montevidéu, do Uruguai, vive em Montevidéu. 10% vive nas fazendas. E a minha avó era filha dessa família que vivia nas zonas de fazenda. Então, conta o meu avô, contava dos avós dele, que o patriarca dirige-se, então, a cavalo para comprar aquilo que na terra não dava. Linha, sal, coisas do gênero. Dirige-se, então, à cidade. E na cidade, porque ele sabia ler, toma conhecimento de uma grande desgraça que matavam pessoas. De uma peste que vinha nos navios e tudo, e matavam imensas pessoas na Europa, e estavam a matar agora nos portos. E ele volta, que eram famílias imensas, né? Tinha os filhos para a agricultura. Não havia televisão. Então, ele volta na carroça, com os filhos mais velhos, fecham-se na fazenda durante meses. E ninguém entrava na fazenda. Estamos a falar de fazendas grandes, uma casa no centro. E ninguém entrava. Também 10% da população é que só vivia no interior. O certo é que ele salvou todos os filhos, não perdeu nenhum filho. E as outras fazendas ao lado, como havia mais contato com os portos, muita gente morreu devido a eu penso que era peste. Era peste, não, era uma febre muito má. Isso para dizer, esse mesmo tipo de povo imigra e vai nos carros de boi, colonizando o sul do Brasil e por aí acima, vão subindo. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso. E essa é a história da minha família. É uma história de uma família de colonos, de pessoas que vão desbravando e vão sempre chegando à última fronteira. Até posso vos dizer que aconteceu uma coisa no interior do Brasil e da Argentina e do Paraguai. Acontece uma coisa muito sui generis, que é as famílias judias refugiaram-se antes da Primeira Guerra Mundial e entre guerras nessa região. E depois, no fim da Segunda Guerra Mundial, os nazistas também se refugiaram na Argentina, no Paraguai e no sul do... Então, assim, umas histórias assim, muito estranhas da Mossad, mas isso tudo muita verdade. A ossada do Mengele foi lá encontrada e tudo. Pronto, tudo acontece nessa região. E depois disso, era natural, a última fronteira no Brasil era justamente a Amazônia. E os meus pais, como bons filhos de colonos que eram, foram para a Amazônia. E lá na Amazônia nasce meu irmão. Eu passei os meus primeiros anos de infância na Amazônia e fui criada para o preto Manuel com O. E do Manuel só me lembro do hálito à cachaça. Né? Porque o Manuel era uma coisa espetacular. A minha mãe cortava completamente a bebida alcoólica, a cachaça, que é aquilo que aquelas pessoas, os caboclos, tomavam, depois do trabalho na roça.
cortava a cachaça, escondia a cachaça, mas o Manuel sempre encontrava o álcool etílico e bebia álcool etílico, de modo que ele estava sempre bêbado. Pronto, e aí são histórias maravilhosas que eu carrego dessa fase da minha vida. E o próximo passo foi justamente com filhos pequenos, voltamos para o sul do Brasil, meus pais voltaram para o sul do Brasil. E no sul do Brasil estudamos e continuamos a nossa vida já mais civilizada e menos selvagem, diria eu. Eu, quando decido, termino o curso de Direito na Católica de Curitiba, e tinha ali uma opção, e optei, não, vou para Portugal, vou estudar Direito Constitucional, Direito Público, que é o que eu sempre gostei, e vou para Portugal. Pronto, e em Portugal fiquei. Já vão 17 anos. E sempre que voltava para o Brasil, eu vou para o Brasil todo ano visitar minha família. Quem já foi, praticamente toda a gente já terá ido ao Brasil. O Brasil é um país muito inseguro. Pois bem. E eu levei sempre o meu filho comigo. Meu filho tinha 5 anos, quando faleceu, ia fazer 6 anos, e ele já tinha ido ao Brasil 7 vezes. Era um menino que já teve 3 passaportes, pronto, era também outro filho do mundo. E quis o destino e a mão do homem que o Luís fosse morrer a 500 metros de casa em Portugal, onde era suposto ser seguro. Eu consegui mantê-lo bem e seguro no Brasil, não consegui mantê-lo bem e seguro em Portugal. Mas isso foi o que aconteceu, nós sabemos o que se passou. Não vale a pena repisar isso. O certo é que, no dia 18, quando começa a grande tristeza, 2 opções se colocaram à minha frente. E eu digo para vocês, não era possível, perante uma tragédia tão grande, em que perdi o meu filho, perdi o pai do meu filho, perdi a minha mãe portuguesa e mais 6 elementos da família, não era possível ficar de braços cruzados, não era possível ficar em casa a chorar. Isso não estava no meu genes, não estava na minha história da minha família fazer esse tipo de coisa. E eu caí em mim. Eu pensei assim, tudo que eu vivi até hoje, até o curso que eu tirei, foi para chegar ao dia de hoje. Eu tenho que fazer alguma coisa com isso. E é isso que eu quero passar, essa mensagem. É que nós acumulamos ao longo da vida conhecimento, experiências, viajamos, vamos aqui, vamos ali. Se for só para o nosso gozo pessoal, que também pode ser, é pouco. Há um momento em que nós podemos escolher, ou porque não temos opção e temos que agir, ou que podemos escolher fazer algo de útil com isso. Eu não tive opção, porque até ali também pouco fazia com aquilo que sabia, e com aquilo tudo, com essa carga toda, essa experiência toda que tinha. Sabe que há uma tendência da gente procurar conceitos. Eu não procurei ser resiliente. Pura e simplesmente fui. Mas é o que costumam dizer, não, a Nádia é uma pessoa muito resiliente. E eu falei, olha, por acaso até conheço a palavra, que é uma palavra que vem muito utilizada em engenharia, que a resiliência é, grosso modo, a propriedade que o material tem de sofrer grande tensão, uma grande pressão e não ceder. Antes, pelo contrário, acumula energia e depois despende essa energia como uma vara de salto. A pessoa dá o salto. É como uma mola de ferro de uma suspensão de um carro. Quanto mais resiliente, maior é o salto. Que não é a mesma coisa que resistência. Por exemplo, nós podemos ter uma floresta de sequoias altamente resistente ao fogo. Mas depois de arder, dificilmente sobrevive, consegue recuperar-se. Ou então levará muito tempo. Já uma floresta, ou um cerrado, uma floresta de eucalipto, ou um cerrado, ou um medronhal, é o contrário. Tem uma resistência muito baixa ao fogo, mas uma resiliência muito alta. Recupera rapidamente. Eu sou uma pessoa resiliente. Eu não procurei o conceito. Ele foi me dado. Um carimbo que me puseram na testa. Pronto. Mas eu sou. Juntei outras pessoas que também tinham essa vontade e esse querer de ser resiliente, procurar a justiça e fazer algo diferente. Juntamos-nos todos e falamos assim, não há outra volta a dar, a gente vai ter que se unir. E assim fizemos. Unimos-nos em força. Criamos uma associação. Podia não ser uma associação, um movimento.
fosse o que fosse, o que nós sentíamos era, nós tínhamos que ter uma versão, a versão oficial, não a versão das instituições, mas a nossa versão. Que é a versão de quem estava no território, quem viveu ou quem amava os seus. E, desde o primeiro momento, participamos das investigações. Isso nem a pouca gente sabe. É que nós participamos ativamente das investigações, desde o primeiro dia, em todas as instituições. Por isso, tudo que está saindo hoje, nós já sabíamos. Fomos nós que dissemos aquilo mesmo. Então, não há nada a esconder. O certo é que criamos uma associação que não só ajudou a apurar a verdade, como hoje estamos com um projeto muito bonito, que é justamente as Aldeias Resilientes. As Aldeias Resilientes é um projeto que conta com a colaboração de entidades especializadas em proteção e socorro e uma entidade maravilhosa, na base todos do voluntariado, de desenvolvimento de software, de modo que nós estamos com um projeto piloto de 25 aldeias no território argido, a fazer todo o mapeamento. Aquilo que o professor Antônio Salgueiro disse, nós estamos a fazer agora no território. Estamos a mapear as aldeias todas do projeto, a levantar infraestruturas, equipamentos, casas devolutas, pessoas acamadas, crianças, quem é apto. Nós vamos constituir equipas, à maneira norte-americana. Aquelas equipas vão ficar responsáveis, vão ser formadas, equipadas, quer a população, quer a aldeia, vão ficar resilientes. Não é seguros, resilientes. É chamar para si a responsabilidade de autoproteção. Conhecer o seu território à volta, fazer a limpeza à volta das aldeias, equipar-se, determinar meeting points, colocar o Citizen Band. Nós vamos trabalhar com o Citizen Band, vamos melhorar a comunicação inter-aldeias, dentro da aldeia e entre aldeias. Ou seja, o nosso deadline para o ano que vem, no início de junho, nós temos que estar operacionais. E a nossa sede, que é uma escola primária no Olho do Furacão, vai ser o posto de comando. Naturalmente, nós vamos trabalhar com as autoridades públicas, com a Autoridade de Proteção Civil. Mas aqui qual é o objetivo? Não vamos mais entregar toda a nossa vida, nossa integridade física a entidades públicas. Vamos também nós tomarmos consciência de que temos que fazer algo e preventivo e a longo prazo. E esse é o legado que a gente quer deixar. Já fomos convidados por Óbidos, por Arganil, para fazer a reprodução daquilo que é a pouca experiência que nós já vamos tendo. Não há como errar, porque tudo falhou. Então é só o futuro nos aguarda. Dizer mais, e para concluir, que quando nós vivemos uma situação de limite, como eu vivi, há uma coisa que acontece, e é muito especial. Nós perdemos o medo. Perdemos o medo de falar. Perdemos o medo de dizer, não é por aí, é por aqui. Isso não significa perder o respeito, é perder o medo. E quando nós perdemos o medo, nós somos livres. Obrigada.